Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. 24Cast que é um projeto aqui da CRM Think e ele é um podcast que está no ar desde 2018. A gente tem muito orgulho, inclusive, desse projeto. Já são mais de 300 episódios, muitos episódios especiais. Inclusive, se você estiver aqui no YouTube, quero te convidar, se inscreve aqui no canal. Deixa ali o sininho para você receber as novidades. Se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelas para a gente, tá bom? A gente tem um projeto também em parceria com a Sonax, na verdade, o 24Cast. A gente tem a Sonax aqui, que é uma empresa de telefonia, que vai ter um QR Code aqui na tela e você pode baixar e testar por 14 dias o aplicativo que integra Sonax, né, com o Bittrex 24. Enfim, sem mais delongas, só um ponto bem rápido para ir para o meu dado é o seguinte: agora, se você está vendo esse episódio entre 20 de abril e 30 de junho de 2026, até 35% de desconto para quem está vindo para contas novas, né? Bittrex 24, ou se você estiver fazendo upgrade. Acho que vai ter algum material por aqui na tela. Entre em contato com o nosso time que a gente vai te ajudar, tá bom? Mas eu vou fazer uma conexão aqui lá com Goiânia. E aí, meu amigo, bem-vindo ao 24Cast. Olá, boa tarde. Obrigado, Romualdo. Obrigado a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite mais uma vez. Mais uma vez, eu que agradeço. Pô, o Anderson já esteve com a gente aqui, ó, no episódio 186, tava falando aqui, né, desde 2018, e lá você falou um pouco, né, da questão da ferramenta, como ajudou vocês lá naquela época, e o que eu descobri agora recente, fazendo uma atualização, que vocês na CDL Goiânia também tem curso de CRM comercial na prática, isso eu achei muito legal, voltado à estruturação de funis de vendas e processos comercial, capacitando empresários locais. Ô Anderson, para a gente começar certinho, dá uma resumida aí, você está há alguns anos na CDL, dentro desse ecossistema. Fala um pouquinho da sua carreira aí dentro desse ecossistema. Eu vou fazer 11 anos agora dentro do sistema Nossa, CNDL, CDL. Então já tenho um tempinho de casa. O sistema, estou hoje como gerente de negócios e relacionamento, então eu cuido da parte de marketing, relacionamento e captação de associados, a parte de gestão de clientes aqui da entidade, junto com uma equipe grande aqui que a gente tem. E o sistema CNDL é um sistema grande, robusto, que ele sim. tem no Brasil todo, as CNDLs, a FCDLs, são 27 FCDLs e mais de 2.000 entidades que compõem as CDLs pelo Brasil como um todo. Então, a gente atende aí boa parte dos empresários pelo Brasil, ofertando soluções como essa que você falou de capacitação, um dos nossos principais serviços é o SPC Brasil, entre outras soluções que cada CDL tem distinta ali, ou não, que eles se dividem, se complementam um com Uhum. o outro. Sim, para quem quiser realmente, queria saber mais profundo, volta lá no episódio 168. Lá a gente foi um pouco mais profundo e tal. Aqui a gente vai agora se atualizar, porque esse episódio deve ser um 86, pelo menos uns 2 anos aí. A gente já é parceiro há alguns anos. E eu queria começar te perguntando, em relação até à adoção do Bittrex 24, como é que tá hoje o Bittrex 24 dentro da instituição, né? Porque ao longo desses 3, 4 anos, depois eu até vou pesquisar aqui quanto tempo a gente está junto, você já chegou até com nível aqui de maturidade, eu lembro muito bem das nossas primeiras conversas. Como é que está hoje o Bittrex 24 dentro da CDL? Qual é o nível de abrangência dele? Hoje, comparado ao que foi lá atrás, ele é o nosso principal serviço de comunicação da entidade. Ele virou Uhum, quase que um banco de dados únicos da CDL. Claro que a gente faz backup dele para poder resguardar os dados, mas hoje ele é a centralização de todos os dados nossos dentro da CDL e a comunicação entre todas as áreas. Isso que eu falo, dados de empresas, dados que vêm do SAP, dados que vêm do banco de dados, dados que vêm do SPC Brasil, a gente centraliza tudo no Bittrex ou extrai do Bittrex também para outro ambiente. Então, ele virou a nossa central mesmo de comunicação e informação aqui dentro da CDL. ou seja, se não tiver no Bittrex, não está em lugar nenhum. Então, se o Bittrex parar de funcionar, a gente se perde aqui. E A essa gente não integração do realmente, SAP, realmente para. é verdade, né? E essa integração do SAP foi o Business One na época também, sempre desafiador, mas segue também, né? E uma coisa, já vou emendar a segunda pergunta, que eu queria muito a sua opinião. Você é um cara muito ativo, né, nesse ecossistema de CDLs. Aliás, CDL que é a Cama Dirigente Logista, é isso? Só para quem. Exatamente. Isso. Isso mesmo. Você é um cara muito ativo nesse ecossistema. Até quando a gente falou da última vez que eu te convidei para gravar, você estava em viagem e tal.
Eu queria saber a sua visão em relação especificamente a CDLs, porque eu sei que a CDL é uma entidade, assim como tem aqui na minha cidade uma CDL, tem outras entidades, né? Muita gente sabe aqui da audiência que eu também dirijo uma entidade aqui que é a Softville, né? Que é uma entidade de software aqui da cidade. Mas eu queria a tua opinião em relação à adoção de tecnologia dentro das CDLs que você tem conversado. Por que eu falo isso, né? Não é como uma empresa B2B que tem umas regras que são mais internas e as decisões são mais rápidas, né? A CDL é um tipo de instituição um pouquinho mais complicado para tomada de decisão e tal. Como é que você tem visto os teus colegas em relação à adoção de tecnologia? Bom, como você bem falou, a CDL ela tem uma cultura diferente, uma cultura de entidade, onde os processos às vezes são mais Sim, morosos, a gente tem uma diretoria, um conselho deliberativo, então tudo isso tem que passar por aprovação. Então, a adoção de qualquer ferramenta dentro da entidade demora o processo de implementação, depois o processo de aculturamento para poder utilizar essa ferramenta. sim, Então, tudo é muito demorado. Porém, a visão tem mudado, por causa do perfil de consumo, o perfil dos empresários tem mudado. Então, automaticamente, a CDL ela tem que se movimentar, tem que se inovar para poder conseguir chegar até o empresário. Até para fazer gestão, uma empresa geralmente ela não fica menos que um ano, dois, 10, a gente tem empresa que tem 40 anos aqui com a gente. Então, a CDL vai caraca, fazer agora 65 anos de idade e a gente tem empresários que estão com a gente há mais de 40 anos, então é muito tempo. que Então, legal. fazer a gestão dessa empresa, manter o banco de dados atualizado, manter contato com esse empresário para que ele realmente esteja ativo, utilizando a solução ou não, participando do cooperativismo, a gente precisa de uma tecnologia. Então, a centralização desse dado é o que define se você vai ter uma gestão de associado ou você vai ter entrando associado e saindo associado. Entra associado, sai Balde associado. furado. Um balde furado, senão você nunca vai encher. Você Você é uma das referências, eu já conversei, porque a gente aqui atende mais CDLs e muitas citam, inclusive, a CDL Goiânia e acaba chegando no teu nome como uma referência nesse lugar de visão tecnológica, né? De pôr a adoção mais rápido, de ter dado alguns passos e tal. Cara, o que que você pode falar para essas outras CDLs e até outras entidades também, né? Porque eu acho que os desafios das entidades de classe são muito parecidos, né? Quem quer adotar tecnologia como o Bittrex ou quer dar outros passos em tecnologia, cara, o que que você daria de dica para esses caras? Eu acho que, primeiramente, é pegar os cases que já tem. Porque uma vez que você leva algo que já está dando resultado, talvez não seja um resultado financeiro, mas agilidade de processo, um aumento de Sim, fidelização ali, mas algum resultado que já está implementado, é mais rápido você chegar no seu conselho deliberativo, concordo. chegar no seu presidente, no diretor e conseguir uma aprovação. E a partir daí é começar pequeno. Uma vez que você coloca uma tecnologia na entidade, onde tem colaboradores ali de muitos anos de casa, com processos rotineiros, que já rodam daquele jeito, então você implementar uma tecnologia muitas vezes dá trabalho, né? Então começa pequeno, eu vou trazer essa tecnologia para alterar esse processo específico, e a partir dali eu vou colocando outros processos que vão agregando a esse daqui e vou evoluindo tecnologicamente até a entidade como um todo fazer parte. Foi o que a gente fez aqui. A gente começou primeiro no marketing, no comercial, depois foi expandindo, 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 e hoje é o nosso banco de dados principal aqui da entidade. Pensa grande, mas começa pequeno, né? A velha frase, né? Até, Exatamente. óbvio que eu não vou citar nome, que é bem recente, de uma outra CDL, até que você nos indicou, te agradeço novamente. Você mandou um áudio e falou exatamente isso, né? Pô, eu tenho que ajudar esse parceiro, me ajuda também, no sentido assim, ó, mostra para ele tudo que tem, mas é importante que ele entenda que é uma linha do tempo, é uma jornada, ele precisa começar pequeno e expandindo, né? Eu concordo muito com você. Uhum, exatamente. Você faz um projeto grandioso, né? Então você já vê lá na Sonha, frente, né? O sistema todo rodando, um reloginho funcionando perfeitamente. Mas começa primeiro ali naquele ponto principal e vai expandindo. Porque se você vai com muita sede ao pote, às vezes não consegue rodar tudo e acaba pode frustrar, né? desmotivando, frustra, e não vai nem no começo, né? O início ali já se perde e o projeto fica perdido, realmente perde. Se demorar muito, já vem uma nova inovação ali e o que você está tentando colocar já fica obsoleto. Sim, Então, é realmente, verdade. começar aos poucos e melhorando. Dentro da linha que vocês atuam, que vocês também acabam atuando nessa linha educacional, como eu citei até no começo, qual o desafio que vocês têm visto nessa parte de educação, né? Porque vocês são um elo bem importante, né? Como entidade, de levar esse conhecimento, às vezes ser essa referência tecnológica. Como é que você tem visto os empresários, eles e ajudar o time deles quanto relação à educação? Eu falei de CRM aqui, mas eu sei que vocês têm outros cursos, né?
Isso, a escola de negócio, ela é chamada escola de negócio, esse ambiente nosso aqui, ele já tem mais de 15 anos, já formou mais de 20 mil alunos. Então, tem cursos regulares sobre diversos segmentos, todo o ciclo de negócio da empresa, desde vendas até alta liderança, então tem de todos os segmentos. Na hora que a gente fala mesmo em tecnologia, é mais voltado para CRM, funil de vendas, e-commerce, Uhum. vendas online, inteligência artificial. E o que a gente sente é que tem muita informação, muita coisa na internet, principalmente quando fala de venda online, marketplace, inteligência artificial, é muita coisa. O empresário, ele meio que se perde em como eu vou pegar esse tanto de coisa e colocar no meu dia a dia. Então, quando a escola de negócio monta um curso como esse que você falou, que é bem direto, até o tema dele foi bem direto, né? Funil de venda, CRM, né? Aplicado à tecnologia, aplicado à venda online, aplicado à venda do dia a dia. Então, é realmente para poder pegar um conhecimento teórico, que tem bastante, aplicar o dia a dia daquele empresário, é tanto que nossos instrutores são instrutores de mercado, então eles atuam Uhum. realmente, eles não são só formados, além de formados, eles também atuam no dia a dia, e colocar isso na prática. Então, nossos cursos são formados para isso, para poder facilitar o entendimento do empresário e a aplicabilidade do conteúdo também no seu dia a dia. Porque senão ele acaba se perdendo com a quantidade de informação. Você sabe que uma coisa que desde quando a gente conversou, então, ademais que você trouxe a informação lá do SAP e tal, o quanto você surpreende ainda os empresários e as pessoas que fazem benchmark com você, que você fala, não, aqui a gente usa o Bittrex integrado a SAP, eles olham para você e falam assim, tá, mas explica melhor como a CDL, uma entidade de classe, está nesse lugar. Isso ainda te surpreende? Surpreende, porque o SAP ele ainda é um mistério, né? E você fazer a integração É, com pela ele, grandiosidade, a né? grandiosidade dele, ele é gigante, é muita coisa, ele é um monstro, né? Você consegue extrair tudo, qualquer informação de dentro dele, financeira Sim, principalmente. E você fazer isso e trazer para dentro do Bittrex e tá a visibilidade de um SAP dentro do Bittrex, para que um colaborador da ponta, que faz o atendimento de suporte, tenha informação do seu associado ali dentro, até hoje ainda surpreende, é senão grandioso, né? é muito grandioso. Muito grandioso. Você, particularmente, quanto profissional, o quanto essas realizações dentro da CDL tem muito a sua mão disso, sei disso, quanto hoje te realiza e também te desafia, porque a régua fica lá em cima, né? Fica lá em cima. A gente quer sempre mais. A gente acaba. É tanto que quando você começa um processo de melhoria, de evolução tecnológica, evolução de processo, você acaba até esquecendo aquilo que já foi feito. Essa informação que você falou aí mesmo do SAP foi a integração que a gente fez lá atrás, mas a gente já está querendo algo tão lá na frente que parece que sempre existiu. Né? Mas, Sim, aí quando a gente fala com a entidade que a gente tem essa integração, que aí surpreende, fala, nossa, realmente, a gente tem algo grande. Mas sim, a régua sobe, as exigências são maiores, é sempre uma tecnologia a mais, um processo a mais. Dificuldade de contratação de pessoas hoje está muito grande, então você tem que, sim, Brasil infelizmente, todo. tem que fazer o processo rodar com tecnologia e como fazer isso dentro de uma entidade que a gente acabou de falar, né, com a cultura um pouco mais demorada. Então, uma vez que você já tem um Sim, processo tecnológico rodando, outras ferramentas rodando dentro da entidade, fica mais fácil você fazer isso. Exigência maior, hora de procurar uma ferramenta, a gente já procurar uma ferramenta que atende, a gente não vai pegar qualquer uma, ninguém mais chega vendendo qualquer coisa para a gente, porque a gente já tem uma expertise diferenciada do que foi, né, o aprendizado ao longo dos anos aí. Então a gente consegue sim. fazer com que elas se complementem. E tudo geralmente integrado ao Bittrex. Sempre está conectado. Se não integrar. Eu imagino você, alguém bater na sua porta e falar: ah, tô vendendo aqui um software X. Ele, ah, legal. Aí você fala: tá, mas e aí, integra com o Bittrex? Porque aqui eu uso tal coisa. Eu imagino olhar. Eu tô falando isso porque eu preciso separar muito bem, até para quem tá nos ouvindo. B2B, empresas particulares que têm uma visão e tem até investimentos para isso. As entidades de classe, que eu acompanho muito de perto, porque eu estou há bastante tempo perto de associativismo e tal, as regras são outros, o dinheiro é outro, até no sentido de tem que ser construído esse dinheiro, muitas vezes até tem apoios, etc, etc, mas acho que lá no episódio 186 você falou mais. Então, são outros desafios, né? Sim, são outros desafios, com certeza. Por exemplo, a entidade, a CDL, a nossa receita a gente mesmo que gera, a gente não tem receita de terceiros, receita Sim, pública, né? Então a gente é contra prestacional, a gente presta um serviço e recebe por ele, e com isso a gente consegue se manter. sim. E o desafio de gestão das pessoas em relação à gestão da mudança, né? Vocês, pô, legal, nós somos uma entidade aqui de CDL, praticamente uma das referências tecnológicas do Brasil, vamos chamar assim, pelo menos das que eu tenho contato. E
Só que aí você traz pessoas do time, como é que você o desafio de treinar essas pessoas e também levar elas para esse lugar da régua. Como é que tem sido hoje? Bom, primeiramente, a integração dessa equipe, na hora que ela chega aqui na CDL, no início. O onboard. Primeiro, o onboard deles, né? Daquele que está chegando aqui. Uma das coisas que a gente fez foi usar a tecnologia para isso, inteligência artificial. A gente montou realmente um agente de treinamento do colaborador. Primeiramente, a gente passa uma visão da CDL como um todo, né? O que a gente tem, como que a gente já trabalha, quais são as ferramentas, o que está integrado, o que não está. A partir daí, ele tem um agente na tela do computador dele o tempo todo, qualquer dúvida que ele tiver, em relação a qualquer coisa dentro da CDL, ele já tem um agente de treinamento. E com isso, a gente vai fazendo reuniões semanais para poder acompanhar como é que está a Que evolução, legal. o conhecimento. Então, isso facilita bastante. E nós tivemos também o que eu falei lá atrás, colaboradores que tinham muito tempo de casa, que já trabalhavam numa rotina. Então, para a gente também elevar aquela rotina deles, aquele colaborador, a um patamar mais elevado, que hoje a gente já consegue. Então, é um processo que não é muito demorado. É mais demorado ele conhecer o que é o nosso modelo de negócio. Demora um pouco mais para ter esse conhecimento e consistência para ele poder falar com o cliente, falar com o associado. Isso demora um pouco mais. Mas, comparado ao que era antes, está bem mais rápido usando tecnologia e esse processo aí de acompanhamento. Inteligência artificial, já que você levantou a bola, como é que você está acompanhando a inteligência artificial? O que vocês têm adotado internamente? Claro, o Bitrix tem feito muita coisa lá dentro também, mas o universo de inteligência artificial é transversal, passa por muitas áreas. Como é que está a inteligência artificial hoje aí para você? O que você está, vou usar esse termo, né? Brincando, mas no sentido de já trazendo para dentro de casa. Rapaz, a gente faz muita coisa. Primeiramente, é a parte de atendimento, suporte diretamente do cliente, que é aquele atendimento mesmo, não é mais chatbot, não é aperte 1, 2 ou 3, não. Realmente a gente tem uma base de conhecimento onde o agente responde esse cliente, lá na ponta, qualquer dúvida, suporte. Se ele não conseguir responder, ele já direciona para uma área. Então, nós temos esse, acho que a maioria das empresas que trabalham com IA já tem, né? Nós temos também a inteligência artificial que identifica a necessidade do cliente ou, às vezes, um possível churn ali que ele está querendo cancelar, uma baixa utilização de alguma solução, então ele já faz o acompanhamento ali dentro da base de associados e com isso ele aponta alertas para a gente. Temos também aqui processos de agente para poder alimentar a base de dados com a informação da Receita Federal, a informação do Google, então a gente enriquece o banco de dados para fazer prospecção. Temos também agentes para poder atendimento, para poder ofertar para o associado também com atendimento. Então, a gente está utilizando a inteligência artificial. A gente fez formação também com todos os colaboradores de inteligência artificial, como ele aplicar no seu dia a dia, para operações básicas ali, seja redigir um e-mail, seja alimentar uma planilha, seja fazer uma correção de dados. Então, coisas operacionais para poder facilitar. Então, assim, a inteligência artificial está como um todo aqui na CDL. A gente utiliza em diversas áreas, no financeiro, tanto na gestão de associado, quanto na parte comercial, na prospecção. No marketing também a gente utiliza bastante, né, até para poder fazer os indicadores ali, acompanhar a performance. A inteligência artificial tem essa camada de ser transversal que acaba passando por todas as áreas, né? Não tem como fugir. A grande questão é realmente o momento de adoção, qual ferramenta para que não se perca, né? Ter a governança. Tenho conversado com muitos empresários dessa preocupação, né? Porque todo dia surge uma ferramenta, aí alguém dentro da empresa quer testar uma ferramenta. Eu até fiz uma websérie aqui dentro do 24 que é só sobre inteligência artificial e falamos sobre Shadow IA, né? Que agora essa questão de dentro das empresas o Bitrix tem um Copilot, mas aí alguém quer testar o Gemini, alguém quer testar o GPT, ChatGPT, outro quer testar o OpenAI, outro quer testar o Cloud, enfim, aí esse é um cuidado de governança que as empresas passam a ter que não existia, né? Não existia. Agora passa a ser uma preocupação, né? Passa a preocupação. Nossa TI mesmo, ela está até fazendo uma verificação de vazamento de dados, se já teve alguma coisa das IAs que a gente utiliza, que acaba que não são bloqueadas, como você tem diversas, eu mesmo utilizo acho que umas 5 por dia. Então eles querem até ver, de repente tem vazamento, você solta alguma informação, algum colaborador que não tem tanto conhecimento consegue vazar. Agora, uma coisa que eu estou na expectativa de sair é o MCP, IA MCP, que está lá no Bitrix. Já tem lá, também um campinho, e eu estou na expectativa desse dia. Hoje só tem tarefa, né? Só tem tarefa. Lá dentro da API, você consegue plugar um MCP para te apoiar em dúvidas de API,
E tem MCP lá para tarefa. A gente está esperando também a amplitude aí dessa MCP. Para quem não sabe, MCP, inclusive, tem um vídeo que eu gravei. Não sei se foi um episódio ou foi um vídeo também aqui no nosso canal, aqui da CRM Think. Então, eu pedi até para a produção deixar aqui o descritivo desse vídeo. A gente explica o que é MCP e a importância, né? Para integrar outras ferramentas, passando por um componente de A, meio que o MCP é o cara que vai fazer essa ponte aí e tal. Então, isso a gente também está esperando, porque já tem muita ferramenta eh, já está preparada, né? Então, te ajuda nessa questão de integração, né? Agiliza muito, né, a parte de integração, de código, Sim. então você ganha bastante tempo quando tem uma conexão direta. Sempre com aquela questão da segurança que você falou, né? Porque, querendo ou não, ele vai Ah, ter sim. acesso à base toda ali dentro do Bittrex, né? Então, aqui É, tem a tem questão que de tomar alguns governança. cuidados. Exato. Desses últimos anos aí usando o Bittrex, cara, o que mais te surpreendeu? Vamos pegar assim, recentemente o que você adotou do Bittrex que mais te surpreendeu? Exemplo, eu tenho falado com muitos clientes usando o criador de BI. Tem muito cliente usando bastante o Copilot. Tem muito cliente que adotou fortemente SPA. E vocês, o que que você adotou nos últimos tempos aí que falou, caraca, isso aqui foi importante pra gente? A parte da integração do atendimento, que a gente tem as campanhas de marketing que rodam na Uhum, RD, né? O tráfego uhum, roda lá quando conectado na RD, que ela se conecta diretamente com a IA, que a gente falou, que é a IA uhum. SDR, que ela faz a pré-qualificação. A partir dali, ela já qualifica e já manda para dentro do CRM. O CRM ele já dá até uma pontuação de possibilidade de fechamento daquele cliente Que é e um já lead cai score. isso já cai na mão do seu consultor de venda, ele tendo noção de tudo isso dentro com o histórico para ele poder fazer uma prospecção. Então é muito mais ativo, bem mais rápido também, para ele poder conseguir fazer um fechamento. E com isso é o que a gente falou agora há pouco também, a dificuldade de contratar SDR. Hoje a gente não tem SDR porque esse processo ele roda totalmente automatizado. Então isso Sim. facilitou muito, e é muito rápido, né? O tráfego rodou, caiu, já cai na mão do consultor ali, ele já prospecta e possivelmente fecha uma venda rápida. Caramba, diminui o ciclo de venda, né? Demais. Então a cadência ali ela foi bastante reduzida. Caraca, que legal. O que que você tá fora o MCP, que você já deu aqui o spoiler, o que que você está preparando aí para o futuro, o que que vocês têm olhado para seguir aí esse crescimento e que obviamente compõe o Bitrix dentro disso daí. E já aproveitando, já vou deixar duas perguntas aqui. Você tem outros fornecedores de tecnologia também, além do Bitrix 24 via a gente aqui. O que que você tem falado com esses parceiros e vocês estão já esperando para seguir esse crescimento e subir essa régua aí? A gente está com um projeto, inclusive eu dei o nome dele de Synapse, né, que é Synapse, Synapse. CDL Synapse, que é fazer um banco de dados mesmo. Eu falei que o Bitrix é a nossa base de dados, Uhum. mas é fazer realmente uma base de dados inteligente nossa, centralizada, em que todo esse processo que eu falei ele vai rodar dentro dessa base de dados, com inteligência Tá. artificial própria da CDL, um processo próprio da CDL, criado aqui dentro, né? A gente vai ter um terceiro, que vai estar conectado às três frentes, seja um atendimento via site, um atendimento via rede social, um atendimento via WhatsApp, e tudo isso vai centralizar, cruzar com a base de dados do Bittrex. Tipo um data lake, data warehouse, alguma coisa nessa linha. Exatamente, só com o próprio da CDL, que hoje a gente tem que conectar diversas ferramentas. A gente tem parceiro Sim, lá do WhatsApp, a gente tem vocês aqui com o Bittrex, a gente tem parceiro a RD, a gente tem parceiro de agência de marketing que ajuda a gente aqui na parte de sim. tráfego. Então, tudo isso vai se conectando. O nosso objetivo é fazer com que isso rode tudo como data lake. Você fica usando termos em inglês, data lake ali, que para poder processar toda essa massa de dados e a gente não e fazer com que a gente tenha um número único, uma identificação única daquele associado, que hoje ainda se perde, são muitos dados, né? Hoje a CDL tem só dentro do BIS tem mais de 35 mil empresas cadastradas lá dentro. E 35 mil. 35 mil empresas. Associados ativos, a gente já tem mais de 100 mil associados. Só que são empresas que utilizam talvez uma outra solução aqui da CDL também. Então, a gente saber o exato momento da interação desse cliente. Então, a gente precisa disso. Então, a evolução é essa, a nossa para subir realmente a régua. É trazer isso aqui Sim. para dentro. E isso vai ser uma mudança gigantesca mesmo, um processo tecnológico bem grande e já está lá na mão para poder ser aprovado. Bem legal. A gente tem uma ferramenta que a gente criou que é o extrator de dados. Muita gente tem usado para fazer isso, porque a partir do momento que você começa a usar, ele começa a
inteligência artificial, os dados passam a ser o grande ouro, de alguma forma. Então, tem muitos clientes nossos que usam, inclusive, a nossa solução para jogar no banco de dados intermediário, que aí é esse data lake que eu comentei, e aí, a Uhum. partir dali, começar a conectar os pontos com outras ferramentas, ou treinar o agente de IA, por exemplo, e aí, a partir disso, ter dados, né, para criar outros níveis de inteligência. Isso é um mundo, não vou falar que é futuro, mas ele já é atual, né? Já é atual, já existe, já tem empresas que trabalham dessa forma. Na hora que você fala de entidade, já é um outro modelo, né? Então, a gente Uhum. trazendo isso para cá, a gente quer virar, inclusive, case para o Brasil, montar esse projeto aqui e, se possível, expandir também para outras entidades aí como modelo. Sim, sim. Em termos de entidade de. Vou fazer uma pergunta já com duas ali, porque acho que faz mais sentido. Hoje, você, como empresa, né, você é um cara realmente que tem essa visão, está sempre olhando, fazendo benchmark. Você tem uma entidade no Brasil, não precisa citar nome, que você se espelha, e tem uma empresa B2B que você se espelha para que você leve tudo isso de inovação que você tem dentro da tua entidade? Acho que eu Temos, me fiz assim, entender, né? a CDL fez sim, uma empresa privada, né? E uma entidade que é destaque. Temos sim a CDL Goiânia, como a gente faz parte de quase 2 mil CDLs. A CDL Goiânia hoje é a terceira maior CDL do país. Então, Então nós vocês temos já são duas uma referência. entidades, nós somos a referência em termos de Mas 2 aí a mil pergunta é, CDLs. tá, quando você é referência, para quem você Aí nós olha, né? temos, exatamente, então nós temos duas ainda que estão acima da gente em Ah, termos de tamanho, de volume, né, de pessoas, quantidade de pessoas também. Então, que a gente está sempre de olho ali, querendo acompanhar, fazendo benchmark, vendo o que eles estão fazendo. Às vezes, até CDL que não estão no mesmo nível aqui de tamanho, porque nós estamos em terceiro, mas que talvez os processos lá rodam mais rápido por ser menor. Então, por ser sim, menor, a cidade é verdade, faz menor, então sentido. não tem uma. Então, o processo roda mais rápido, você consegue agilizar mais, tem menos pessoas ali para poder, processos são menos processos, então eles conseguem agilizar ainda mais do que a gente que, ou uma entidade que é maior. Então, a gente está sempre de olho. Enquanto empresa, com certeza a gente tem. Até na questão de saber qual que é aquele investimento, qual que é o retorno daquele investimento que já foi feito na tecnologia, Uhum, já foi feito na melhoria, né, de parceiros, e para depois a gente pegar e trazer para cá, ó, tá a empresa assim assada. A gente consegue trazer isso aqui para dentro, o nosso retorno não vai ser igual, porque o nosso foco não é lucro, porém nós sim, vamos ter essa melhoria, né? Vamos ter essa melhoria aqui, vamos ter esse ganho. Então, a gente tem sim, a gente está sempre de olho no mercado, tanto sim, tecnológico, importante. privado, quanto entidades. É que a curiosidade, né? Porque vocês estão em Goiânia, é óbvio que hoje esses muros quebraram bastante, mas a gente tem, ou tinha, sempre muito referência, muita gente que está no eixo sudeste, né? E hoje em dia você tem, eu tô aqui no sul do Brasil, por exemplo, em Joinville, a gente tem aqui empresas que são referência para o mundo inteiro. Vocês estão em Goiânia e são referência, né? Então, cada vez menos a gente tem um lugar que talvez polariza, né? Como tinha no passado com a região sudeste, né? Hoje em dia basta você ter um bom acesso, ter uma gestão, ter uma visão bem apurada, você pode se tornar uma grande referência, até líder do seu setor, né? Sim, com certeza. Hoje facilitou muito, né? Fazer Sim, network, fazer benchmark, hoje é muito fácil. Se você não conhece alguém, você conhece alguém que conhece alguém. é E ele perfeito. ele vai te conectar de alguma forma. Um exemplo disso, recentemente eu consegui fazer um lobby com uma empresa que queria criar produto próprio tecnológico na China, e ele não sabia como fazer isso. Então, através dessa Olha ideia, só. a gente fez lobby com a pessoa na China e trouxe para ele. Então, assim, é algo que a gente nunca tinha feito, mas eu falei, não, deixa eu ver se eu consigo. Então, a gente foi fazendo os Tenho contatos. aqui 6.000 associados, quem sabe tem algum aqui, né? Alguém conhece. Então, a gente conseguiu fazer e hoje ele já lançou os produtos dele aí. Está Que legal, começando a que evoluir legal, nessa parte. bem interessante. Para encaminhar aqui para o finalzinho, agora falando o Wanderson como profissional, o que que você tem olhado para você para juntar com essa tua experiência aí, os desafios que você está enxergando para você agora como profissional para seguir crescendo e com a tua régua lá em cima? Hoje eu estou na gestão de pessoas, né? Tenho Sim, pessoas abaixo de gestão de relacionamento, gestão de colaboradores na parte de captação, de venda comercial, marketing. Então, então isso você gerir pessoas e fazer com que elas se desenvolvam
né, para poder Desafio. atingir a régua que você falou. Então, hoje é um desafio nosso, né, fazer com que as pessoas se mantenham motivadas. Então, hoje, Sim, você sabendo só tecnologia, mas sabendo não lidar com pessoas, você não vai evoluir. Você precisa de pessoas para poder crescer junto, fato. né? De fato, você precisa de ter pessoas ali ao seu lado e pessoas que queiram crescer. Então, fazer com que as Uhum. pessoas se mantenham motivadas. E a nível profissional, falando, é evoluir tecnologicamente. Estou constantemente em contato com novas IAs, novas tecnologias, novos desenvolvimentos, para poder até aplicar no meu dia a dia aqui, ou mesmo servir de exemplo, servir de case, apoiar uma outra entidade, apoiar empresas associadas aqui da CDL. A gente sempre tem os cursos, como a gente já citou, temos associados que nos visitam constantemente. Então, isso facilita até no nosso processo. A gente tem alguns serviços aqui que precisam de tecnologia por trás para que ele rode numa empresa grande, num órgão público grande que também utiliza. Então, tudo isso facilita aqui no meu dia a dia hoje, enquanto entidade, enquanto CDL. Mas, caso futuramente a gente precise também no mercado, a gente está sempre de olho nisso, na parte de liderar pessoas, fazer gestão de pessoas, desenvolver pessoas, conectado à tecnologia sempre, um dia após o outro. Para encerrar mesmo a última pergunta, vem sair um pouco aqui do próprio roteiro, e a gente está no ano basicamente eleitoral e tal. Quanto você é otimista futuro do nosso país? A gente está passando por uma dificuldade econômica muito grande, né? Uma crise política polarizada que já vem se estendendo aí há alguns anos. Sim, Agora, recentemente, guerras e tudo isso tem impactado diretamente a vida do empresário. A CDL ela não existe sem o empresário. A gente depende do empresário, a gente trabalha em prol do empresário, leva a solução para o empresário. Uma vez que o empresário é impactado, começa impactado, então automaticamente a gente é prejudicado. Então, a gente está sempre de olho na questão econômica. A nossa visão sim. de futuro é que isso venha a melhorar. A gente tem uma mudança, uma expectativa de mudança agora aí para esse ano. E para o ano que vem, a gente já comece a voltar a patamares melhores. Acredito que vai levar ainda um tempo para a gente conseguir realmente ter uma melhoria econômica, uma melhoria de renda, a redução de taxa de juros, fazer com que o consumidor ele tenha um poder de compra melhor. A gente vem de um crescimento de inadimplência, hoje a gente está falando de mais de 74 milhões de pessoas inadimplentes. Então, é um Muito volume alto. gigantesco. Isso automaticamente eleva o risco de conceder crédito, aumenta a taxa de juros, dificulta a concessão, e com isso, tudo isso impacta, né? O varejo, impacta a indústria, impacta o serviço, e todo mundo é impactado diretamente dentro do seu bolso. Então, a CDL ela está sempre em prol do empresário, nossa expectativa é sempre o melhor possível. Né? A gente Claro. visualiza o ano anterior, trabalha com a expectativa do ano presente agora e já projetando um futuro melhor para o empresário. Mas a expectativa é que vai melhorar. Nós temos melhoras aí para o ano que vem, para o próximo semestre, com certeza. Me soma a você nesse coro, também sou otimista. Vocês estão numa ponta, né? Conseguem enxergar, porque, querendo ou não, ali os lojistas são um elo muito importante da economia, né? Principalmente muitas vezes são microempresários que nessa parte de empregabilidade somado empregam muita gente, né? E às vezes a questão da inadimplência sente diretamente custos e tudo mais. Mas eu também sou entusiasta. Eu sempre tento olhar o copo cheio e vamos fazer a nossa parte como nosso empresário, né? Ô Anderson, quero te agradecer pela parceria, confiança ao longo desses anos. Obrigado por voltar aqui, né, no 24Cast. Obrigado por topar o meu convite. Acho que esse bate-papo era necessário. Você passou por aqui em outro momento e queria muito realmente saber como as coisas estão acontecendo. Muito feliz em saber que a régua continua alta. Vocês continuam olhando muito para a tecnologia, usando de uma maneira bem diferenciada. E, de novo, obrigado aí pela parceria. A próxima vez que você voltar, pode pedir música, né? Aí já são 3 vezes. Exatamente, aí eu vou pedir música. Eu que agradeço aí o convite, estar participando, obrigado mesmo, muito bom a parceria com vocês já. Ao longo dos anos aí a gente vem evoluindo bastante. E a tendência é que a gente só melhore e evolua, né, e conte sempre com a gente aqui também. Obrigadão. Legal. Gente, é o seguinte, chegando ao final aqui do bate-papo, baita bate-papo. Aliás, eu não falei um negócio pro meu convidado, mas ele vai ouvir. Quando ele fala que sobe a régua, sobe a nossa também, né? Porque cada vez que a gente tem clientes, parceiros, né, que vão aqui, nos cobram, a gente quer ir para esse lugar, a gente também cresce. Então, isso é fundamental pra gente. Ó, não esqueça, se você estiver aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, estiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente, tá bom? Obrigado, a gente se fala no próximo episódio. Até lá.